nós também estamos dizendo para Deus: Senhor, isso aí não é do Senhor, não, isso é meu, e eu vou usar do jeito que eu quero. Automaticamente nós estamos negando aquilo que Deus nos pediu. Se você está negando, automaticamente Ele nos negará. Porque Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Porque a palavra está dizendo aqui que Ele é fiel, que Deus é amor. Ruim somos eu e você. Que no caminhar da nossa vida chega um momento que a gente pode andar com as nossas próprias pernas. Nós somos justificativos para tudo. E muitas vezes quando sentimos dor, aí é que nos lembramos de quem é verdadeiramente Deus e de quem verdadeiramente nós somos. E por isso que eu quero repetir para você que toda dor ela é por enquanto, porém, muitas vezes Deus permite que nós tenhamos sim dores, para que nós possamos entender de fato quem é Deus. E que por pior que pareça, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam ao seu Deus. Jesus ele nos deixou bem claro em sua palavra, meu irmão. João capítulo 16, verso 33. Abra aí, alguém que achar aí pode ler para mim. É um verso conhecido. Se você encontrar, abra e leia para mim, em voz alta. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém. Querido, Jesus ele passou por cada aflição que você já passou. Talvez você pense assim: ah, mas Jesus era Deus, ele era rico, Jesus ele nasceu no lugar mais humilde que poderia existir. O Criador do mundo, o que criou os céus e a terra, o Senhor Deus, Deus Filho, Jesus, porque Ele estava lá. Ele criou o mundo e tudo que nele há. Mas quando Ele precisou nascer aqui na terra, disseram assim para Ele: não há lugar. Quando José e Maria foram procurar um lugar, uma hospedaria, para que Ele fosse hospedado, um lugar, um quartinho simples, com uma caminha, nem que fosse uma tábua esticada, com um pedaço de pano ali hebraico, eles não encontraram. O Senhor dos Senhores, o Deus dos Deus, não havia lugar para ele. Ele havia criado o mundo, porém ele não achou lugar para que ele pudesse ser concebido aqui nessa terra. E ele já começou assim, sabe por quê? Porque é para mostrar para mim e para você, de que bens materiais, por mais que você já tenha pensado assim: ah, eu conquistei, ah, eu trabalhei, ah, eu fiz, ah, eu mereço, é meu. Queridos, nada aqui é nosso, tudo é do Senhor. Tudo que fazemos aqui nessa terra é simplesmente por um único propósito. Diz o apóstolo Paulo: olhando para o alvo, prossigo para a salvação. E o nosso alvo, queridos irmãos, é o Senhor Jesus, e tudo que Ele fez nos deixou de exemplo. Então, talvez você já em algum momento já se sentiu triste, porque quem sabe porque tinha poucos recursos. Não se sinta triste, porque essa aflição Jesus passou. E Ele está dizendo: tenha bom ânimo, porque isso aí não é nada. Isso não é nada. Eu tenho que ser tudo na tua vida. Sabe, queridos, às vezes a dor ela é misturada com amor. Vá lá no livro de Romanos, no capítulo 5. A partir do verso 3. Romanos 5, 3. Amém? Aleluia. Acharam? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É uma mistura de amor com dor. Então assim, se tem a tribulação ela serve para quê? Para produzir perseverança.
E a perseverança produzir experiência, e experiência, esperança. Se vós têm sido atribulados durante esse ano, porque nós temos sido, porque parece que você não vê a hora do ano acabar, eu quero dizer uma coisa para você: o ano vai acabar, mas as tribulações não vão acabar. Porque se as tribulações acabarem na minha e na tua vida, nós não vamos ter geradas em nós esperança da vida eterna. Porque se você tiver uma vida muito confortável, sem nada acontecer, sem nada assim que aparentemente seja difícil, você e eu corremos um sério risco de nós simplesmente perdermos a esperança. Nossa, irmão, mas isso é masoquismo? Não, isso não é masoquismo. Porque ninguém está falando aqui que é para você viver triste, cabisbaixo, moribundo, com aqueles emojis assim, né? Emoji que fala, né? Carinha triste assim. Ninguém está dizendo isso. Porque o que a palavra de Deus está nos dizendo é o seguinte: que nós, mesmo diante das circunstâncias, da dor, que é por enquanto, nós temos que lembrar do amor, que é para sempre. E devemos viver um dia de cada vez. Nós fazemos o nosso melhor, porque já morremos em Cristo, e devemos permanecer firmes até o fim. Agora, cuidado, porque Satanás, ele quer te oferecer algo esplendoroso, bonito, maravilhoso, mas ele na verdade quer te enganar. Ele quer te passar no bico. Ele está te oferecendo algo que aparentemente é bom, que a tua carne se agrada. Porém, queridos irmãos e irmãs, acautelai-vos para não cair em tentação e não se afastar do verdadeiro amor. Porque passar por tribulação e provas não é sinônimo de que você está longe de Deus. E vou dizer mais. Talvez você esteja pensando assim: ah, mas eu vejo tantas pessoas passando tribulação, prova e acabaram que morreram. Sim, inclusive a Bíblia fala sobre isso. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Um pouquinho para frente aí, que eu disse que a Bíblia ia falar bastante hoje, mas nós estamos abrindo ela. Hebreus capítulo 11. Vamos ler aqui o verso, a partir do verso 13. Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Capítulo dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Fala aí, de cabeça, vamos lá. Eu sei que a Pana tem uma memória boa, né? Comportora, jovem. Fala um aí para nós, Pana. Abraão, pegou mais fácil, deixou mais difícil para os irmãos, né? Tá bom. Outro herói da fé, vamos lá. Jacó, Moisés, Jefité. Mulher, quer ver mulher, gente? Raabe. Olha quantos heróis da fé. Agora, antes da gente ler, vamos pensar o seguinte: o que foi que Deus prometeu para Abraão, seu servo, destemido? O que Deus prometeu para ele? Que através dele teria uma grande nação. Abraão viu a grande nação? Não viu, irmão. Sofreu, saiu de lá, não viu a grande nação. Né? Quem mais? Outro herói da fé aí. Que Deus... Moisés, Deus prometeu que ele iria na terra prometida. Moisés entrou na terra prometida terrena? Não. Pedro? Vamos falar Pedro. Menino lindo, maravilhoso. De olhos lindos, maravilhosos. Né? Pedro, Jesus falou para ele: Pedro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer também. Pedro falou: amém, glória a Deus. Como é que foi que Pedro morreu, irmão? Crucificado. E muito provavelmente de ponta cabeça. Porque ele disse que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Agora vamos ler o verso 13 aqui, Hebreus 11, 13. Ó. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Olha o que está dizendo aqui, ó. Que esses heróis da fé morreram sem ver sequer o resultado das suas promessas. Mas em nenhum momento eles quiseram voltar para a sua origem. Presta atenção. Tem hora que você tem vontade de voltar lá para trás, ou quem sabe você já voltou, você já comeu do próprio vômito, da desgraça que Satanás fez na tua vida um dia, quem sabe a bebida, as drogas. Um dia você se batizou, outro dia você voltou para o vômito, começou a beber, fumar, usar droga, começou a se prostituir, começou a vender seus valores, seus princípios que Deus te ensinou. Ainda há tempo de você voltar. Sabe por quê? Porque você ainda está vivo. Porque Deus não se envergonhará de você se porventura, pelo nome dEle, pela palavra dEle, você for fiel. Porque Deus vai entregar esse galardão a Abraão, Isaac e Jacó. E Ele quer entregar para mim e para você. Porque cada dor, cada sofrimento que você passar aqui nessa terra, Ele está do teu lado. Lembre-se sempre disso. Toda dor é por enquanto, tudo vai passar. O último texto que nós vamos ler essa manhã está no livro de Abacuque. É um profeta menor. Pouco antes de Mateus você vai achar Abacuque. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Então ele é depois de Naum, antes de Sofonias. Ele está 5 livros antes de Mateus. Capítulo 3. Nós vamos ler aqui o verso 17. A partir do 17 e 18. Esse é um livro mais difícil de achar, né? Abacuque. Capítulo 3. Abacuque foi um profeta, considerado um profeta menor. Ele escreveu um pouco menos, mas ele foi um profeta usado por Deus. E no ponto alto do livro de Abacuque, ele anuncia que mesmo com a falha de todo